para nos dar um panorama sobre a situação da violência contra a mulher no Estado, nós contamos com a presença da delegada Geisilaure Rocha, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Viamão. Seja bem-vinda, delegada. Boa tarde. Bom, como a gente viu no início do bloco, mais um caso de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, dessa vez em Porto Alegre. Segundo um levantamento do jornal Zero Hora, 90% dos feminicídios em Porto Alegre e região metropolitana nos últimos 3 anos foram cometidos pelos companheiros. É por aí, é por quem está mais próximo. Os dados da polícia vão ao encontro desta notícia, dessa informação do jornal? Sim, na verdade, a maioria dos casos de feminicídio são praticados pelos atuais ou ex-companheiros, então, dessas vítimas, que ou não aceitam o término do relacionamento, porque eles se sentem no direito como se essas mulheres fossem propriedades deles, e justamente essas mulheres, às vezes, não procuram socorro, não recorrem à polícia quando sofrem a primeira ameaça, a primeira agressão. Nós temos dados estatísticos que comprovam que nos casos de feminicídios, cerca de 72% das mulheres não haviam procurado em nenhum momento a polícia para fazer qualquer denúncia de uma agressão sofrida. Então, a nossa preocupação é que essas vítimas, num primeiro momento, no primeiro sinal de qualquer violência doméstica, acessem, procurem a polícia para que nós possamos intervir da forma mais imediata, da forma mais preventiva possível para evitar os feminicídios, porque estatisticamente também se comprova que quando nós conseguimos agir já solicitando medida protetiva de urgência, inserindo essa mulher na rede de proteção, quando ela procura, já quando há uma ameaça, ela dificilmente se tornará uma vítima de feminicídio, que é o desdobramento mais violento desta forma de agressão contra as mulheres. Nesse caso, para a gente tentar entender um pouquinho o porquê que a mulher não vai até a delegacia, especialmente quando sofre uma agressão de um companheiro, alguém que está residindo na mesma casa, os motivos são, por exemplo, o medo, a pressão que esse companheiro pode, as ameaças que faz, há relações econômicas também, há questões emocionais. Quais são os motivos para que ela não vá até a delegacia? Na verdade, os contextos são muito amplos, O tempo médio hoje de uma vítima procurar para fazer uma denúncia é de 8 anos. E mesmo assim, quando uma vítima procura, a violência doméstica ela é subnotificada, Cerca de 90% dos casos sequer são notificados. Então, quando uma mulher acessa a delegacia, é importante que nós tenhamos este acolhimento. Então, o que nós temos? Que são muitos fatores. Tem uma violência psicológica, tem aquele companheiro dizendo, olha, se tu sair de casa, tu não vai mais ver os filhos, tu não vai conseguir te sustentar fora daqui. Às vezes tem fatores econômicos, embora muitos casos que eu tenho presenciado, muitas mulheres, elas são inclusive as provedoras do lar e sofrem violência doméstica. Então, na verdade, é preciso que essa mulher consiga meios para romper esse ciclo de violência, que ela consiga respaldo, assistência psicológica, assistência para, de repente, fazer um curso profissionalizante, que ela converse com outras mulheres na mesma situação, para que ela consiga entender que é possível conseguir meios para romper esse ciclo de violência e seguir uma vida longe dessas agressões. Bom, a gente traçou primeiro um panorama na região metropolitana, Porto Alegre, com esse levantamento da Zero Hora. Agora, em comparação com... É possível comparar com o interior do Estado? Há sobre os casos, as informações, dados sobre os casos de feminicídio no interior do Estado? A realidade é diferente, por exemplo? Na verdade, o contexto dos feminicídios ele é muito semelhante em todos os locais, Claro que os feminicídios, via de regra, são cometidos pelos atuais ou pelos ex-companheiros. Pode ser, eventualmente, até em razão dos filhos, em relação às mães, nos casos mais raros, isso pode ocorrer também, mas o contexto é sempre nesta relação de violência, de um crime de ódio, em que o homem se sente como se ele tivesse direitos sobre aquela relação que, na verdade, ele não tem.
Perfeito. Agora, em outros casos, né, onde não é o companheiro, ou alguma pessoa que esteja distante, desconhecida, existem esses outros casos. Que casos são esses? Na verdade, não só a relação de mães e filhos, o feminicídio ele é uma forma que a mulher é morta pelo simples fato da sua condição de mulher. Então, às vezes, é possível, sim, que um homem que não tenha uma relação, mas que vai matar aquela mulher pelo simples fato da sua condição de mulher. Então, é possível, sim, que mesmo não havendo uma relação íntima de afeto, ocorra um feminicídio. São Sim. casos um pouco mais raros, mas é possível, sim, que isso ocorra. Bom, a gente falou sobre fatores econômicos. Qual a condição social das mulheres vítimas de violência aqui na região metropolitana? O senso comum tende a crer que são apenas mulheres de uma classe social mais baixa, né? Pessoas de uma classe mais elevada, enfim, classe A, B, também são vítimas de violência? Mulheres dessas classes também? Na verdade, a violência doméstica ela não tem classe social. Todas as mulheres, eu já atendi mulheres de todas as classes, de todas as profissões, de todos os segmentos da sociedade, né? Todas as mulheres podem ser vítimas de violência doméstica. O importante é que as mulheres não tenham vergonha de denunciar. Talvez as mulheres, quando elas né, ocupam cargos, né, já outros postos, elas tenham mais vergonha de recorrer à polícia para se exporem. E é importante que saibam que é importante denunciar sempre, porque eu repito, quando uma mulher denuncia, estatisticamente é menos provável que ela venha a ser vítima de uma lesão corporal mais grave ou até mesmo de um feminicídio. Sim. A gente viu agora há pouco, delegado, e você de casa, a matéria da TV Cultura, onde aparecia a Maria da Penha, né, ativista, que dá nome então à lei. A Lei Maria da Penha de 2006, né, da mudança na Lei do Estupro de 2009, também na Lei do Feminicídio, que é mais recente, 2015, e mais recentemente, essa muito recente, da Lei de Importunação Sexual de 2018. Essa tipificação que existe agora, que vem, né, agora com uma variedade maior, qual a importância dessa tipificação? Ela ajuda de que forma a reduzir esse tipo de crime? Na verdade, a questão, por exemplo, da qualificadora do homicídio, do feminicídio, ela já existia, né? O que é importante nós termos uma tipificação do crime de feminicídio, por exemplo, né? Sim. É que nós tenhamos a forma de quantificar isso. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora nós temos meios no sistema de quantificar quais são os crimes de feminicídio e assim que nós possamos criar políticas, inclusive de enfrentamento à violência doméstica. Então, esses meios, eles são importantes para que a gente possa debater sobre o tema. É claro que o enfrentamento, essa criação de políticas públicas, ela é importante, por quê? Porque todo o trabalho de violência doméstica, ele tem que ser feito em rede. Em Viamão, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos um trabalho em rede e é uma cidade que em 2018, ao contrário das estatísticas, nós não tivemos nenhum feminicídio em 2018, mas tivemos um aumento das ocorrências de ameaça, por exemplo. Por quê? Porque as mulheres procuraram a delegacia já num primeiro momento. Então, o que eu quero dizer? Precisamos de trabalhos de rede e essa tipificação desses fatos e da importunação sexual, isso sim foi muito importante. Por quê? Porque às vezes as vítimas procuravam a delegacia e nós não tínhamos como tipificar certas condutas dos agressores. Então essa sim é uma tipificação importante que nos dá mais meios de punir esses agressores que acabam importunando as mulheres, às vezes na via pública, e nós temos mais meios então de proteger essas mulheres. Ela podendo identificar que tipo de agressão sofreu, estimula a denúncia, por exemplo. Exatamente. E também, assim, as mulheres se sentem muito aviltadas na conduta machista e nas posturas de certos homens. Então, é importante que a gente consiga romper esses paradigmas e que as mulheres consigam, então, recorrer, né, à delegacia para que nós possamos, então, punir esses agressores e que elas saibam que existe um sistema, sim, de proteção para essas mulheres. Bom, se os avanços legislativos são uma grande conquista dos movimentos, o movimento de mulheres, as políticas públicas implementadas para garantir o cumprimento das leis ainda são frágeis? Como é que a senhora avalia isso? O Estado ainda precisa evoluir para tirar a lei do papel e a gente conseguir combater isso?
Olha, nós temos muito ainda a fazer, não há dúvida disso. Mas também não há como negar que com o advento da Lei Maria da Penha, que agora, né, enfim, vai fazer 13 anos, nós temos muitas conquistas, né? Então, há um tempo atrás nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, nós não tínhamos a possibilidade de solicitar uma medida protetiva, da busca de pertence dessas mulheres, que hoje nós temos a possibilidade de uma vítima ingressar na delegacia e nós sairmos com ela, irmos buscar os pertences dela na casa, para que ela possa ser conduzida a um abrigo. A Lei Maria da Penha, se nós fizermos uma análise, todo mundo que nós perguntarmos conhece, é uma lei que tem uma abrangência muito grande. Então, claro que nós temos que avançar em políticas públicas, precisamos de recursos, precisamos de atuação em rede, mas não há como negar que já avançamos muito ao longo destes 13 anos. E já houve muitas conquistas e, claro, pretendemos avançar cada vez mais. Bom, para encerrar, já agradecendo a sua presença, obrigado por atender o nosso convite, delegada. Que dicas e orientações para as mulheres que estão nos assistindo e podem estar sofrendo agora algum tipo de agressão, o que elas devem fazer nesse exato momento? Sempre denunciem. No primeiro sinal de uma violência psicológica, de uma ameaça, denunciem, vão à delegacia, existe a possibilidade de fazer esse registro, inclusive de não representar, porque tem às vezes nos delitos de ameaça, de 6 meses depois a vítima não representar, que é uma possibilidade, e deixar aquela ocorrência apenas registrada, para que saiba que, olha, durante aquele tempo ela pode ir lá, né, deixar de representar, mas que simplesmente denuncie, que troque ideia com outras mulheres, que procure os serviços de apoio. As mulheres precisam conversar umas com as outras e precisam sempre denunciar. E mais do que isso, não apenas as vítimas, mas as outras pessoas, os vizinhos e os familiares que sabem que existem mulheres em situação de violência doméstica, também denunciem. Nós já vimos casos de mulheres que sofreram agressões e foram até mortas por pessoas que simplesmente não fizeram nenhuma intervenção nos casos mais graves. Perfeito. Então denunciem sempre. Delegada, mais uma vez agradeço e convido a senhora e todas as mulheres que estão nos assistindo, todos os telespectadores, para uma reflexão, não uma celebração, e sim uma reflexão. 129 mulheres morreram queimadas numa fábrica têxtil em Nova York, nos Estados Unidos. O incêndio começou quando as operárias estavam em greve. Elas pediam a diminuição da jornada de trabalho de 16 para 6 horas. As funcionárias recebiam menos de 1/3 do salário dos homens. Esse triste fato da história completa hoje 161 anos. Tanto depois, as mulheres continuam lutando pela igualdade, direitos e tratamento, e ainda sofrem, como acabamos de ver, com os terríveis crimes de violência. Dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos alertam que o Brasil é o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres. Até quando? Precisamos dar um fim nessa covardia. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Que as boas atitudes e a conscientização desta data se repitam ao longo de todo o ano. E que o 8 de março seja uma data que as mulheres possam finalmente comemorar.